Então, nós vamos fazer brownie. E aí eu quero dar algumas dicas sobre brownie pra vocês. Por quê? Eu tô virando a rainha do brownie. Você não acha, Rô? Tá, você O já que eu virou... fiz de brownie, né? Passou de princesa pra rainha já. A gente já fez brownie de todo jeito nessa cozinha nas 2 últimas semanas. O povo aqui de casa não pode nem ver brownie mais na frente. Eu continuo assaltando a geladeira. Mas ainda ontem o pessoal que saiu do forno comeu. Porque é assim, né? A gente deixa um pronto pra live e um faz na hora. Fim de cada live eu tenho 2 brownies. Só sobrou 2 dedos. Eu nem sei quantas lives de brownie eu fiz. E eu também fiz vídeo gravado pra alguns canais que me pediram. Então assim... Eu fui comer hoje e eu tomei bronca ainda. Levei uma bronca. Não, deixa um pedaço pra mim. Só vocês comeram lá. Porque, né, a gente sempre precisa provar mais um pouquinho pra ver se tá bom mesmo. Vai que não tá. Gente, então, brownie. E aí, o pessoal da Docipam me falou, vamos falar sobre um pouquinho de face e venda também. E aí eu falei, poxa, face e venda a gente pensa em trufa, pensa em pão de mel e pensa em brownie. Para italiano e pensa em brownie. Por quê? Brownie, gente, eu vou falar uma coisa. Dá pra ter uma loja... uma atividade, exercer uma atividade só fazendo brownie. Porque brownie é 1002 utilidades, 1002 versões de brownie dá pra vocês fazerem. Eu vou apresentar aqui hoje pra vocês uma receita que vocês vão ver que é rapidinho pra fazer, juntar tudo assim, tipo, desse jeito mesmo. E aí nós vamos falar sobre as apresentações dessa receita, tá? A receita, não fiquem preocupados, porque depois da live, tudo dando certo, além de deixar a live salva por 24 horas, tanto no Instagram do Docipam quanto aqui no meu Instagram, eu também subo lá pro meu canal do YouTube e lá eu coloco a receita, o link para vocês entrarem no grupo de dicas. Lá no grupo de dicas da Mari, eu mando todas as receitas, a gente tira dúvida, o grupo fica silenciado, mas depois das lives, quando eu falo, ó, gente, eu vou abrir depois da live, a gente abre, tira todas as dúvidas, depois eu silencio o grupo de novo e lá a gente só fica falando sobre os assuntos das lives. Então, para participar do grupo de dicas também é bem facinho, é só entrar lá no link do meu perfil lá na bio, tá bom? Embaixo. E também tem nos stories. Bom, vamos lá. Para começar esse brownie, enquanto eu derreto meu chocolate que eu vou levar no micro-ondas, conforme a instrução da embalagem, 30 em 30 segundos, vasilha de plástico. Rogério vai mostrar que eu estou utilizando o Selecta Namur meio amargo. Por que eu estou usando chocolate meio amargo? Posso fazer com outro? Pode, só que o seu brownie vai ficar mais branquinho, vai ficar mais branquinho não, né? Menos marronzão, escurão, chocolatudo e não vai ficar com sabor tão intenso de chocolate. Então, o melhor é você usar meio amargo. Não é porque ele vai ficar menos doce, não. Porque o doce a gente compensa depois no açúcar. É porque ele vai ficar com sabor bem intenso de chocolate mesmo, tá? Bem chocolatudo. Então, por isso, eu tô utilizando o chocolate meio amargo. Ele tem um sabor, uma potência de sabor maior por ser meio amargo, certo? Então, esse chocolate aqui que eu tô usando, que é o Selecta Namur, é um chocolate que eu amo, que eu realmente uso, que eu assino embaixo porque eu amo muito, adoro. É um chocolate nobre da Selecta e vocês encontram toda a linha de chocolates da Selecta lá na Docipam, tá bom? Esse é o meio amargo, desculpem, o nobre. A gente também tem cobertura fracionada, mas pra fazer brownie eu sempre uso chocolate nobre. E aí, normalmente o pessoal me pergunta assim, Mari, deixa eu pegar aqui só pra gente continuar falando. Mas dá certo fazer com fracionado? Olha, certo? Dá. Não vai estragar, não vai dar errado o seu brownie. Mas não vai ficar com sabor legal nem com uma textura legal, tá? Assim, não tem comparação com a textura e o sabor de chocolate nobre. Mas se você quiser tentar aí só pra ver o que acontece, vai dar errado, mas não é indicado, sabe? O ideal mesmo é fazer bem gostoso, bem chocolatudo com chocolate nobre, tá bom? Mas a gente tem... Rô, mostra a embalagem pro pessoal do nosso chocolate fracionado, por favor. Ó, é o chocolate fracionado, cobertura, Selecta Supreme. A gente tem ele em barra, tem ele em gotas, que é esse aqui, e tem ele em lascas, tá? Tanto o chocolate nobre quanto o chocolate fracionado, a Selecta tem desde o ao leite até o meio amargo. Então tem o ao leite... O branco, desculpa, tem o branco, o ao leite, o blend, o meio amargo. O blend ele é um sabor intermediário, ele não é tão doce quanto o ao leite, mas também não é tão pro meio amargo, ele tá ali no meio do caminho entre ao leite e meio amargo. E o fracionado tem um sabor a mais que eu amo pra fazer pão de mel, nossa, cone trufado é maravilhoso, que é o amargo, que é aquele bem pretinho. Mari, temos perguntas aqui. Bora lá.
Existe uma regra, eu acredito que é assim o começo, porque está escrito diferente. Existe uma regra de quantidade de açúcares e trigo para uma receita de brownie? Olha, até existe, mas existe uma infinidade de variações, entendeu? Então, de um modo geral, normalmente o que o pessoal utiliza é mais ou menos a mesma quantidade de manteiga, de chocolate e manteiga, ou às vezes um pouquinho mais de chocolate, um pouquinho mais que manteiga. Mas assim, ó, é como eu tô dizendo, existem muitas receitas de brownie, principalmente porque você pode aplicar o brownie de diferentes maneiras e nem sempre o que a gente quer é aquele cremosérrimo. Porque é o maravilhoso para comer, eu amo, mas às vezes porque você vai fazer não funciona se ele ficar altamente cremoso. Então, às vezes você precisa de um cake brownie. Lá no meu canal do YouTube tem receita de cake brownie que é divino também, facinho de fazer. Vocês vão perceber que a proporção é um pouquinho diferente. E aí eu consigo utilizar para outras coisas, fazer como, por exemplo, bolo caseirinho que o pessoal tem feito de brownie, tem sido sucesso. Então, existem diferentes maneiras de fazer brownie. O que a gente faz tradicional, aquele cremosinho que todo mundo adora, é o tipo fudge. Então, não é o tipo cake, é o tipo fudge. O fudge é aquele brownie cremosinho. Quando você pensa num brownie menos cremoso, indo pro caminho do bolo, até chegando em bolo mesmo, aí é cake, brownie cake ou cake brownie, tá bom? O pessoal comentou aqui do blend, eu também, é o que eu mais gosto da Select, é o que... O chocolate blend. Eu gosto de blend e gosto de meio amargo, gente. Eu não sou muito fã de chocolate ao leite, porque eu não gosto de nada muito doce, na verdade. Então, assim, eu nem gosto muito de chocolate branco. Quando eu uso coisas com chocolate branco, que eu realmente me agrada o paladar, é porque eu incorporei outras coisas que deixam um pouquinho mais ácido, um pouquinho menos doce, sabe? Mas isso é uma preferência pessoal minha. Eu sei que tem gente que é apaixonada por coisa bem docinha. Ó... Mari, a receita. No grupo Dicas da Mari, assim que acabar a live, eu vou colocar a receita lá, tá bom? Vou mandar pro pessoal da loja e eu não sei como é que eles vão colocar aí a receita, mas lá no grupo Dicas da Mari, eu vou mandar a receita e vai ficar também um link lá no YouTube pra vocês, pra pegar a receita, tá bom? A escolha entre o açúcar refinado e o açúcar cristal dá diferença no resultado? Dá, a gente já vai falar disso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui enquanto eu vou falando. Ó, aqui eu tenho, e assim, ó, esse aqui eu estou fazendo com margarina sem sal, tá? Por que eu tô fazendo com margarina sem sal? Pra vocês verem a diferença de textura, acaba não sendo tão grande, tá? É possível, é uma pergunta que me fazem muito. Dá pra fazer com margarina? Eu sempre tô fazendo com manteiga e falando, dá. Muda um pouquinho a textura? Muda, mas se você conseguir controlar o forno, ó, ela tava em ponto de pomada, então ela derrete com o próprio calor de chocolate. Se você conseguir controlar o teu forno, você consegue deixar ele cremoso mesmo usando margarina, tá? Porque uma coisa que vai mudar é a textura do brownie quando a gente usa manteiga e margarina. Se você ficar em cima do forno ali de olho, você não perde essa textura não. E por que eu tô usando margarina? Porque além de responder pergunta de aluno, a gente tá pensando em face e venda. E eu sei que muitas vezes, dependendo do mercado, você precisa fazer adaptações. Eu sempre digo, não adianta você querer vender um produto tipo A para um público que tem condições financeiras, que tem... Como é que eu vou falar isso sem parecer de uma forma ruim para vocês? Mas assim, ó, não adianta eu fazer um produto que tem um valor agregado, que ele tem os melhores ingredientes possíveis. Custo se elevado. Eu tô vendendo, o custo dele é mais elevado. Se eu estou vendendo para um público que eu não vou nem dizer que não tem condição financeira, mas que naquele momento não está procurando um negócio super bacana. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Por exemplo, é diferente você vender um brownie pra uma pessoa que tá passando na rua, que vai comprar, que tá passando na rua, sei lá, que quer um negocinho só pra adoçar a boca, do que você vender um brownie numa doceria. Uma pessoa que saiu de casa, foi lá na tua doceria pra comprar aquele brownie e ela espera comer o melhor da vida. Entendeu? Às vezes é a mesma pessoa, com o mesmo dinheiro. Eu não tô dizendo de vender coisa ruim pra quem tem dinheiro pra pagar a conta. Não é isso. Mas é situações diferentes que a pessoa vai estar procurando. Então, às vezes, a gente precisa adaptar e adequar essas receitas para o público que a gente tem. Quando a gente fala de face e venda, isso é muito importante. Você pode, inclusive, ter 2 linhas de trabalho, mas onde é que você vai oferecer, como é que você vai oferecer, quem é o público que você vai atender, em que ocasião, em que situação que isso está. O teu produto, o valor do seu produto, ele tem que ter uma coisa que seja compatível com o seu público, porque senão o que acontece?
O seu produto, ele tem muito valor, mas esse público aqui, ó, por algum motivo, ele não tá vendo valor, ele só tá vendo preço. Ele não tá vendo o valor agregado do produto, ele tá querendo só um negocinho pra adoçar a boca bem baratinho. E aí, não adianta. Ou é um público que não tem conhecimento de um doce super premium, você quer oferecer uma coisa super premium para um público que não consegue ter paladar para diferenciar uma coisa de outra. Então a pessoa não valoriza também. Então é isso que a gente tem que adequar, tá? Então por isso eu tô fazendo de margarina. Tem um monte de receita no meu YouTube de brownie de manteiga. Esse aqui você pode fazer com manteiga que vai ficar maravilhoso, mas com margarina vai ficar muito, muito bom, tá? O pessoal curtiu as dicas de ontem dos moldes, né? Da estrelinha, do coração, né? Do bonequinho do Shrek. Ficou bem fofinho, né? O bonequinho do Shrek. Nunca mais esquecesse do bonequinho do Shrek. Nós fizemos brownie, eu recortei em formatos. E aí eu tava tentando lembrar o nome do biscoito. O Rogério falou que era biscoito não sei o que. Eu falei, não, credo, coitado do biscoito. É o biscoito de gengibre do Natal. Aí alguém falou, é o biscoito do Shrek. É mesmo. Ó, já coloquei aqui então a minha manteiga com o próprio calor de chocolate. A margarina, desculpa. Ela já derreteu, ficou bem lisinho. Pega aqui, Rô, por favor. Ó, bem lisinho, bem líquido. Tá vendo? Tudo 100% derretido. Não tem nada de pelotinha de chocolate aqui no meio. Isso é importante. Agora eu vou colocar açúcar. E aí assim, ó, estou usando açúcar refinado. E já respondendo a pergunta de alguém aí, me disseram, posso fazer com qual a diferença de fazer com açúcar cristal? A diferença com o açúcar cristal vai dar uma diferençazinha na textura. O cristal, ele dá um pouquinho menos de adoçado, porque na verdade a hora que ele é um pouquinho menos doce por conta do processo dele. E você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para conseguir dissolver ele ali. Então, por que o açúcar é importante aqui? Se eu mexer bastante esse brownie agora com esse açúcar, quanto mais eu mexer, mais aquela casquinha vai ficar em cima do meu brownie. Se eu coloco açúcar cristal, aquela casquinha vai ser mais difícil dela se formar, tá? Então por isso que eu prefiro usar açúcar refinado. Mário, o Henrique tá perguntando sobre o mascavo. Já ia falar agora isso. E o açúcar mascavo? Eu fiz várias receitas com açúcar mascavo ao longo dessa semana. O que vai acontecer? O açúcar mascavo, ele vai deixar seu brownie mais escurinho ainda. Ele deixa o seu brownie mais úmido e ele fica com um aromazinho aromatizado, seu brownie no fundinho, assim, você sente que tem um aromazinho, sabe, diferente. É o açúcar mascavo que vai dar aquilo ali. Você não sabe o que é açúcar mascavo, mas você sabe que tem um gostinho característico. E fica mais úmido e mais escurinho, né? Porque tudo que a gente faz com açúcar mascavo, por conta da cor do açúcar mesmo, fica mais escuro. Mas pode fazer com açúcar refinado, que vocês vão ver aqui, ó, tá super certo também, tá? Mário, para vendas de brownie, cortando ele com 5 centímetros, tem um peso exato? Não, eu uso o cortador e pra você, ao invés de você ficar preocupado com relação ao peso, eu acho que o padrão legal de você ter é a altura de massa. Porque você já tá cortando no tamanho, largura e comprimento, então você tem que ter o padrão de altura. É encontrar pra sua receita qual é o tamanho que você acha ideal de assadeira e sempre assar em assadeira daquele tamanho, porque daí você tem sempre a mesma altura. Porque não adianta, por exemplo, eu falar pra você, vai pesar, sei lá, 100 gramas. E tá um de 100 gramas assim e outro assim, porque daí vai dar diferença. Então é mais importante do que o tamanho do quadradinho, é a altura que você vai padronizar. E isso, o que vai dizer é a relação do rendimento da sua receita com relação ao tamanho da forma que você vai usar. Brunão, o teu bolo tá te esperando aqui. Ó, coloquei açúcar aqui, vou colocar o ovo. Lembrando que eu estou fazendo a metade da receita, que eu vou passar pra vocês lá. Justamente porque nesta casa, minha gente, só o que tem é brownie. Mário, açúcar mascavo leva canela ou só tem gosto de cana? Não, não leva canela não. É o processo dele mesmo que dá aquele saborzinho de cana mesmo. Ele lembra bem aquele saborzinho da cana, né? Não tem canela lá não. Pode mesclar o mascavo e o refinado? Pode, super pode. Em toda receita de brownie, se você quiser fazer isso, vai dar certo. Tipo, meio a meio, sabe? Na receita que é originalmente açúcar refinado dá certo e na receita que é originalmente açúcar mascavo também dá certo, tá? E pra ficar aquela casquinha, tem que dissolver bem o açúcar? É aqui, ó, que eu tô fazendo agora, dissolver. Pode mexer isso aqui pra dissolver e até por isso que eu não gosto de usar açúcar cristal. E quando a gente faz com açúcar mascavo, mais ainda tem que mexer. E vai ter alguém que vai dizer assim, ou vai pensar pelo menos, Mari, mas e fazer na batedeira?
Eu gosto muito de fazer esse brownie, que é o fudge, que é esse cremosinho de fazer na mão, tá? Quando ele é bolo, que é o cake, eu até faço na batedeira, mas eu gosto muito de fazer na mão. Existem outras técnicas para bater brownie, essa é a mais tradicional do mundo. Tem gente que bate os ovos, deixa ele formar uma espuma, daí acrescenta o restante. O resultado final do brownie é um pouquinho mais claro, eu acho, quando faz desse jeito, tá? E ele não fica tão fudge quanto ele fica, tão cremosinho quanto batendo aqui na mão. E o segredo da casquinha é bater muito bem esse açúcar. Mari, a Marlene tá falando aqui. Brownie, eu não acerto o tempo de forno, vira bolo. Alguma dica? Vou dar dica já pra você, Marlene, pode deixar. Se eu esquecer, vocês me cobram. Ó, eu senti aqui com o meu fouet que eu já tenho o açúcar bem mais dissolvido do que estava no começo, tá? Então agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar farinha de trigo e chocolate em pó. Esse chocolate em pó é opcional, é só um pouquinho. Eu tô utilizando, nem é esse, é o 50%. 50, né? Ele tá bem clarinho porque é o 50%, mas ó... Eu tô utilizando o Selecta Namur. Aqui a embalagem que eu tenho pra mostrar pra vocês é o 100 e o 70%, porque a minha de 50 já foi pro saco, já tá aberta. A gente tem 33%, tem 50%, tem o 70% da modinha, né? E tem o 100% cacau, tá? Esse que eu tô usando aqui é 50%. Por que eu coloquei? Só pra dar uma escurecidinha nele, porque eu tô usando açúcar refinado, tá? Ah, sem o açúcar refinado ele vai ficar marronzinho? Desculpa, sem o chocolate ele vai ficar marronzinho? Vai, mas eu quero deixar ele mais marronzinho. Mari, tem tempo estimado pra você ficar batendo ou é mesmo na mão que você sente? Não, é na mão que eu sinto. A hora que eu percebo, o açúcar não precisa estar completamente dissolvido não, tá? Aquele negócio de passar a mão e não sentir nenhum grânulo igual merengue, não precisa. Mas você precisa deixar ele bem misturadinho, bate bem se você quer uma casquinha legal. 100% dissolvido não tá nem esse aqui que eu tô fazendo agora, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Agora tem uma coisa. Depois que eu já coloquei a farinha de trigo, parei, misturei, incorporei tudo e parei de mexer. Se você for fazer na batedeira, mesma coisa. Colocou a farinha de trigo, para de mexer. Misturou, acabou. Eu não coloquei fermento em pó aqui. Tem receita que eu sei que vai um pouquinho de fermento em pó. Eu não coloquei. Se você quiser colocar, até pode colocar se quiser colocar pra ficar feliz, sabe? Que tem gente que precisa do fermento pra se dar por tranquilo. Pode pôr, mas assim, ó. Uma ponta de colher de café, sabe? Bem pouquinho mesmo. Se quiser colocar bicarbonato ao invés de fermento, vai ficar mais escurinho também, pode colocar. Mas assim, não tem nenhuma necessidade aqui, eu não tô colocando nada disso, tá? Se quiser, pode pôr, ok? Vou pegar uma assadeira pra mostrar pra vocês aqui. Pessoal, a live vai ficar salva por 24 horas, tanto no Instagram da Doce Pan quanto da Mari. E nós vamos subir, se tudo der certo, pro YouTube. Se tudo der certo, porque eu tô dando o Instagram, tô dando uns pauzinhos. Dando uma bugada nesse Instagram. Mas, na maior parte das vezes, acho que a gente só perdeu 2 lives, né? Até agora. Mari, aproveitando aquela pergunta sobre o tamanho do corte do brownie, peso, você tem uma dica de altura? Qual que é uma altura legal para o pessoal? A hora que a gente for cortar, que já eu vou cortar, a gente fala da questão da altura, de acordo com cada utilização eu falo disso. Deixa eu só responder uma coisa que eu ia responder agora. Era do açúcar? Não, da dica do forno. Isso. Ó, o que acontece? A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, podem me xingar aí do outro lado. É o seguinte, cada um conhece seu forno igual cada um conhece seu marido ou sua mulher, né? É bem assim. Então, minha gente, cada um sabe do fogão e do forno que tem em casa. Ninguém é melhor que você pra saber. Eu sei que o meu é meio lerdo, meu fogão. Ele é um fogão de 6 bocas, que eu tô usando aqui. Tradicional, a gás, de fogão doméstico, enfim. Ele é um pouco mais lento. Por exemplo, o fogão da casa da minha mãe, ela tem um fogão de 4 bocas lá, que é uma violência. Coloco ele no mínimo dos mínimos, o bolo assa em 2 segundos e fumaça muito alta, pra ele assar no meio, ele acaba ficando mais escurinho do que eu gosto. Esse modelo nosso aqui é muito aberto, né, embaixo. Eu não sei o que acontece, ele é mais lentinho um pouco. Então, assim, sabendo disso, eu sei que o tempo do meu forno, às vezes, vai ser diferente do tempo do teu forno, porque às vezes você tem esse forno que é papum, como é o caso que eu tô dando exemplo lá da casa da minha mãe. Qual é a dica principal? Nunca fez na vida, ou já fez, não acertou, sabe que deu errado porque passou o tempo? Faz. Coloca no forno. Se for a gás,
180 graus. No máximo, se você tiver um forno bem lentinho, 200 graus, não pode passar disso. Se seu forno for elétrico, 160 graus vai assar esse brownie legal, 170 também não deve passar disso, tá? Aí a questão do tempo. Coloca no forno e liga o cronômetro do teu celular, do teu micro-ondas de algum lugar. Por quê? Você vai tirar do forno e já vai saber, bom, com exatamente 20 minutos de forno, vamos supor, eu tive tal resultado, gostei, ficou top. A próxima vez, 20 minutos de forno exatamente, cravado de relógio. Ah, não, ficou mole. Então você sabe que deixa ali uns 25 minutos. Agora, cuidado, 10 minutos de forno num brownie é uma diferença muito grande. É de super cremoso para virar bolo, tá? Então fique em cima. Outra coisa, para vocês terem um parâmetro, brownie assa muito rápido, por isso que eu tô dando esses exemplos. Para vocês terem um parâmetro, na minha casa, nesse meu fogão, que é mais lentinho e tal, ele assa em 25 minutos para ficar cremoso. Cravado de relógio, tá? Que eu marco no temporizador pra não esquecer mesmo. Se for um industrial, Mário? Então, aí se for industrial tem que fazer teste, mas eu acredito que não vai passar de 20 minutos. Porque o industrial, ele tem o sistema de ventilação, né? Então, ele assa mais rápido ainda, tá? Outra dica com relação aos tipos de coisas que você pode fazer com brownie. Aqui eu tenho uma massa que eu assei numa assadeirinha retangular, já vou mostrar pra vocês. Mas olha só, sabe aquela assadeirinha ballerine, que é aquela que tem o fundinho no meio? Que parece o potinho do cachorro, ó. Inclusive eu achei que fosse na hora que chegou. Então, que parece um potinho de cachorro? Pois é. Essa assadeirinha aqui, você consegue fazer um brownie bem lindo. Já fica a dica. Como eu já tenho brownie assado quadrado de todo jeito aqui em casa, eu vou assar nela. Se você não tem desmoldante, faça o desmoldante caseiro. Se você não tem desmoldante caseiro, unta muito bem essa assadeira com manteiga. Porque esse negócio tem que desgrudar da assadeira. Então, por isso eu tô usando desmoldante spray. É bem pouquinho, não precisa passar muito, mas tem que estar passado em tudo, tá? Não precisa estar exagerado igual ficou aqui no canto, não. Mas tem que estar em todo ele. Michele Mariano, não vejo a hora de passar essa pandemia para te conhecer pessoalmente. Muito talentosa. Legal, obrigada. De onde que ela é, será? Fala aí de onde que você é pra gente saber. Pode ser chocolate branco, Mário? Pode. Aí muda de nome. O brownie, que é marrom em inglês, vira blonde, que é loiro, né? Isso. Que vira loiro. Então o brownie que era marrom vira loiro. Aí ele vira blonde. As proporções são um pouquinho diferentes, tá? Aí a receita do blonde, o ideal é você pegar realmente uma receita de blonde, porque as proporções são diferentes, porque o chocolate branco tem bem mais gordura, bem mais açúcar. Ela é nossa conterrânea, aqui de Rio Preto. Ah, que legal. Ó, vou espalhar aqui. E não vou me preocupar, o brownie de um modo geral, ele precisa de espaço para crescer. Igual como se fosse um bolo, ó. Que nem essa quantidade aqui tá ótima. Ele precisa de espaço, ó. Tem um dedo bem larguinho aqui, ó. Mas eu não preciso ficar preocupada. Deixa eu dar uma batidinha pra ele sentar. Eu não preciso ficar preocupado que ele vai crescer e virar um bolão. Você tá com raiva da mesa? Lembra que a gente nem colocou o fermento? Ele vai crescer bem pouquinho. Ele precisa de espaço para crescer porque ele vai crescer um pouco e depois dentro do forno mesmo ele vai murchar e a hora que ele esfriar ele vai acabar de murchar de verdade. É a hora que cria aquela casquinha e trinca, sabe? Então ele precisa ter espaço para crescer, mas depois ele vai murchar de novo. O resultado final não vai ser nada mais alto do que o que tá aqui mesmo, tá? Essa massa não vai ser aerada. Então, no final das contas, a hora que ele esfriar e murchar de novo, ela vai ficar desse tamanho, tá bom? Não se preocupem que isso aqui não vai crescer muito, não. Então, aqui, eu vou levar pro forno. Confesso que eu nunca fiz ele nessa forminha, porque essa forminha, especificamente, eu comprei ela hoje pra live da tarde. Eu vou chutar o tempo de 20 minutos. Então, eu vou colocar lá no meu forno 20 minutinhos. Pode ser que dê certo, pode ser que passe, vamos ver como é que vai ser. Por que eu tô chutando 20 minutos? Porque aqui, ó, até parece larga, mas aqui no meio, ela é mais fininha, porque tem aquela elevação aqui embaixo. Então, mais que 20 minutos, eu acredito que não vai ser mesmo, tá? Talvez seja, sei lá, uns 18 minutos, mas eu vou colocar os 20. E aí, deixa eu só colocar... Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Uma dica para forma retangular, você vai mostrar, né? Vou falar já. Deixa eu só falar mais uma coisa. Ah, quero colocar castanha, quero colocar... Quero colocar, sei lá, qualquer coisa aqui. Dá pra colocar um monte de coisa de carga. Castanha de caju, noz, castanha do Pará, o castanha do Brasil, né?
dá pra colocar cookies, biscoito triturado, dá pra colocar... Poxa, dá pra colocar bastante coisa aqui dentro. Até marshmallow dá pra colocar e levar pra assar. Lembrando que depois que assar o marshmallow vai ficar derretidinho, mas ele fica ali no meio. E a hora que esfria ele volta a ficar puxa-puxa, tá? Então o brownie aceita uma série de cargas. Essa carga, você pode tanto misturar ela junto, acabei, misturei, tá pronto meu brownie, vou virar na assadeira. Você joga a castanha lá, mexe e joga dentro da assadeira. Como você pode, nesse momento, polvilhar aqui por cima. Quer colocar creme de avelã? Também dá. É só no meio desse brownie aqui você enfiar uma manga de confeitar um saquinho e apertar com creme de avelã aqui no meio também. Vou fazer uma pergunta de xadrez pra você. Pode e uma ir. fruta, por exemplo, um blueberry? Pode. O que vai acontecer é que quando você colocar uma fruta assim, ela vai dar uma reduzida na validade do teu brownie. Porque você tem uma fruta natural. Apesar de ter assado, ele tem um efeitozinho ali oxidante de uma fruta natural, então ele reduz a validade do brownie. Mas quer colocar fruta? Você pode usar frutas cristalizadas. Não aquela... Pode ser também, claro, aquela tradicional de panetone. Mas pode ser aquelas que são açucaradazinhas, sabe? Uns filetes de laranja que combina com chocolate. Filetes de limão, aqueles doces que são cristalizados, não aquele picado quadradinho, sabe? Também fica bom. O Henrique está comentando aqui sobre café. Colocar café? É. Pode colocar, inclusive, se você quer trazer um pouquinho do amargor, você pode pôr nibs de cacau aqui, que aí vai trazendo também, agregando valor pro teu produto. Então, assim, ó, gente, dá pra pôr muita coisa aqui, muita coisa, tá? Vou levar lá pro meu forno. E aí, já está pré-aquecido. Como eu disse pra vocês, coloquei ele em 180 graus, vou ligar o timer do meu micro-ondas, que daqui 20 minutos meu micro-ondas vai apitar. Como é que eu faço pra saber se tá bom, se não tá, quando eu tirei do forno e tal? A grande questão na hora de tirar do forno é a seguinte: o seu palito, a hora que você espeta o palito ali no meio do brownie, ele não pode sair limpinho, tá? Ó, esse aqui, vou mostrar pra vocês, eu tenho a mesma meia receitinha que eu pus dentro daquela forma ballerine. Aquela ballerine lá, se eu não me engano, ela tem 18 centímetros de diâmetro. A mesma receita que eu pus lá, que é metade da receita que eu vou passar pra vocês, é a mesma meia receita que eu pus aqui. Deixa eu medir essa forminha. Essa forminha é tão velhinha, eu gosto tanto dela pra fazer receita pequenininhas. Aproveitando a informação da forma, Mari, no caso dessa ballerine, né? Ballerine que você utilizou, a casquinha não vai ficar para baixo? Vai ficar para baixo. Vai ficar para baixo sim. Ó, 18 centímetros por 22 centímetros essa aqui tem, tá? Então, a meia receitinha. O que você pode fazer? Nunca fiz tal receita, vou fazendo... Ó, essa aqui eu coloquei papel manteiga. É que da ballerina depois eu vou desenformar e não ia dar certo com papel manteiga. Nunca fiz em determinada assadeira, nunca fui fazer a receita da Mari, tem umas assadeiras aqui em casa, não sei se vai dar certo. O que você vai fazer? Você coloca um pouco de água dentro da tua assadeira, isso vale pra bolo, vale pra vida. Você vai pôr água dentro da assadeira, até a altura que você quer que isso aí fique depois, né? Quanto você queria colocar de massa crua, você põe de água na assadeira, olha. Aí você sabe onde tá a vasilha com a tua massa crua. Você pega aquela água, põe numa vasilha igual, pra ver se o tanto de massa e o tanto de água é o mesmo. Pronto, você já sabe a assadeira que você vai usar. Ficou difícil de entender, será? Será que deu pra entender, amor? Vou explicar de novo. Tá. Vou pegar água da torneira, vou pôr aqui na minha assadeira até a altura que eu quero. Vamos supor, quero fazer um brownie, ó, de um dedinho. Então eu vou pôr água na minha assadeira com um dedinho de altura. Vou pegar essa água e vou virar na vasilhinha, uma vasilhinha do mesmo tamanho que tá a massa do brownie, pra poder comparar. Ah, aqui tem mais água, tem menos água, tem mais água ou mais brownie? Porque assim você consegue saber, de acordo com o tanto de água, quanto que vai representar de massa, né? Aí você sabe se é muita massa, se é pouca massa, porque no final o que importa é o volume ali, né? Então, ó, eu fiz, ó, com um dedinho só, tá vendo? Essa aqui, 20 minutos de forno, no meu forno que é meio lardinho. De vocês, se tiver um forno mais rapidinho, cuidado que pode demorar menos tempo. Como é que essa receita tava na hora que eu tirei ela do forno? Eu espetei um garfo aqui, espetei um palito aqui e ele saiu sujo. Sujo quanto? Sujo que sai com umas bolinhas, assim, um pouco de bolinha. No canto ele saiu levemente sujo e no meio ele sai bem sujinho, porque é natural o brownie assar mais na beirada do que no meio, tá? Tanto que tem gente que faz o brownie
O brownie famoso, o brownie do Luiz, ele vende as rebarbas separadas do meio. Por quê? Porque a rebarbinha que ela assa mais mesmo, ela fica mais crocantezinha, no meio fica super cremoso. Mas o importante é espetar um garfo, um palito, alguma coisa ali. Tirou. Viu que ficou sujinho? Às vezes dá até que eu mostrei numa live outro dia. Você passa o dedo assim, faz até uma bolinha. Beleza, tá top. É o ponto do brownie. Tire isso de dentro do forno, não larga lá. Tira de dentro do forno imediatamente. E aí, você leva pra gelar. O meu, ó, tá duro, ó. Por que tá duro assim? Ele é super cremoso. Porque eu botei lá no freezer pra gelar, pra ficar bem geladinho pra gente poder usar. Não tá congelado, mas ele tá bem gelado. Se quiser congelar, pode congelar. Embrulha no plástico filme, bem fechadinho, plástico colado na massa, não pode ter espaço entre o plástico e a massa. Congela por até 90 dias, tá? Mari, teve uma pergunta agora há pouco sobre por que o brownie murcha. Porque ele não tem fermento, né? Na hora que começa a assar, o ar ali dentro da massa começa a reagir, faz aquele volume, mas como ele não tem fermento, a ideia não é crescer, ele acaba voltando pro estágio inicial. E é isso aí significa que seu brownie deu certo, tá? Se ele cresceu e murchou é porque deu certo. Ó, essa rebarbinha, ela sempre assa um pouquinho mais do que o meu brownie. Eu tô tirando a rebarbinha aqui. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, ó. Ele tá gelado, por isso ele tá firme. Mas, ó, eu consigo, ó, apertar. Dá pra ver a cor, Rô? Segura o dedo um pouquinho aí, ok. Vocês conseguem perceber o quanto essa massa tá cremosa e molhadinha, ó? Ela dissolve no meu dedo, tá vendo? Então eu tô trabalhando com ele bem firminho. O seu dedo ficou úmido, só de... Ó. Ela dissolve no meu dedo. Eu tô trabalhando com o meu dedo com ela bem firminha porque ela está gelada. Mas na verdade é uma massa que tá super cremosa. A hora que voltar pra temperatura ambiente vai ficar cremosinha de novo. Espera aí só um pouquinho. Que eu vou pegar aqui, ó, uma manga de confeitar. Um tabuleiro. Deixa eu só pegar uma manga de confeitar aqui. E aí, o que você pode fazer entre as 1002 possibilidades de um brownie? Você pode rechear o brownie e pode vender ele recheado, que o pessoal faz muito. E quando o pessoal faz recheado... Peraí que eu tô pegando uma manga e um bico aqui. Eles fazem isso com um brownie baixinho, igual tá o meu aqui. Cadê o bico? Vamos encontrar o bico de confeitar que eu quero. Eu quero o bico um M. 10-0 pros bicos. Então. Então quer dizer que eu tenho 1 milhão de bico M e não tem nenhum aqui. Achei. Ó. Então quando você for fazer recheado, o ideal é você fazer ele bem baixinho assim, um dedinho. Você pode fazer uma pizza de brownie. Você assa dentro da forma redonda, do tamanho da pizza de verdade, da pizza salgada. Assa com papel manteiga igual eu fiz aqui, leva pra gelar, tira da geladeira, corta as 8 fatias da pizza e põe dentro de uma caixa de pizza e cada pedaço você decora de um jeito, com um brigadeiro, com o que você preferir. Você pode fazer docinho de festa, igual o pessoal falou ontem que eu cortei com cortador, e você pode assar ele baixinho assim como tá aqui e cortar com um cortador redondinho, pequenininho, de 3,5 cm, que é o tamanho de uma forminha de doce, e você já tem um doce fino para casamento, para um aniversário, para um noivado, que é o quê? Uma rodelinha de brownie que você faz uma pitanguinha ali de uma ganache, de um brigadeiro, alguma coisa assim, põe na forminha, pronto. Você pode dar o nome de petit brownie, que é um brownie pequenininho e é lindo, fica um docinho maravilhoso. Deixa eu pegar a colher. Quando eu falo que brownie Mari, qual altura, não tem limites. Qual a altura do brownie para rechear? Essa altura aqui que eu tô fazendo agora, que inclusive eu vou rechear. Eu vou virar ele de lado de novo pra vocês verem. Ó, aqui dá bem pra ver, ó. Tá vendo, ó? Um dedinho. Ok. Ó. O que eu vou usar aqui pra rechear? Você encontra lá na Doce Pan. Recheio Selecta Namur sabor leitinho. Olha a textura desse recheio, ó. Do jeito que eu tirei da embalagem. Bem firminho. Então, eu vou botar ele aqui na minha manga de confeitar. Estou utilizando bico 1M.
O pessoal tá falando aqui que faz bolo, bolo não, brownie de pote. Sim, dá pra fazer brownie de pote, dá pra fazer um montão de coisa. Você lembra quanto que é a medida da nossa forma de pizza que a gente utiliza para fazer o brownie? 30 centímetros de diâmetro. Tem de 30 e tem de 35 centímetros as caixas de pizza que vocês vão encontrar. A melhor forma de armazenar o brownie? Embalado sempre, só que é igual bolo, é igual pão, é igual qualquer massa. Se ficar embalado só em papel, ele vai secar, tá? Então tem que ficar embalado em saquinho plástico, alguma coisa plástica, tá? Bem fechadinho no plástico, a validade dele é bem longa. Dependendo do que você colocar aí, pensando só na massa. Não vou pensar em recheio, porque cada recheio vai ser uma validade. Embalado no saquinho, você tem aí uma validade de uns 5 a 7 dias em temperatura ambiente, tá? O pessoal que acompanhou a live ontem já fez o brownie também. Ai, que legal. E tá se deliciando hoje com ele. Ó, eu vou cortar, não vou cortar igual na live de ontem. Tô cortando aqui com a faca mesmo. O que você pode fazer, quem vai fazer pra vender, o legal é você cortar com cortador. Aqueles cortador de pasta americana, quadradinho. Aqui eu tô cortando aleatoriamente, mas o cortador é legal porque você sempre vai ter o mesmo padrão de largura, de altura, tudo o mesmo padrão. E como a massa de brownie não cresce, a minha dica é: pesa a massa, depois que você achar a massa ideal para assadeira ideal, ficou boa aquela altura, você pesa a sua massa. E aí você sabe, toda vez que você vai assar, vamos supor que você vai colocar, sei lá, meio quilo de massa em cada assadeira. Então sempre vai ter a mesma altura e não tem risco. Mari, a Rosana lá da Argentina tá mandando um beijão pra você. Ai, que chique, da Argentina! Um beijo! Tô louca pra ir pra Argentina, Rosana. Fui convidada até pra dar aula aí. Sabe o que aconteceu? Não sei falar espanhol. Vê se pode. Olha a vergonha alheia. Ó, cortei. Brownie gelado, hein, gente? Não vai me cortar brownie em temperatura ambiente. Ó, isso aqui tá uma cremosidade que vocês não têm ideia, tá? Ele tá firme assim porque tá gelado, mas ele tá super cremoso. Aí, como é que eu posso fazer? Vem aqui. Pega aqui o bico, tô com o recheio Selecta Namur Leitinho. Mari, em relação à temperatura do forno, faz um comentário novamente sobre isso. 180 a 200 graus. Deixa eu só fazer aqui, ó. 180 a 200 graus, tá? Se seu forno é mais lardinho, como é o meu, que é um fogão a gás, que eu sei que conheço bem o bichinho, sei que ele é mais lentinho. Ó, se quiser fazer um sanduichinho, você vem aqui e faz assim, ó. Você faz isso só porque eu fico com as duas mãos ocupadas, né? Claro que eu não sou besta, né? Olha aí. Ou você pode... Por isso que essa altura é legal, ó. De um dedinho. Ou você pode fazer só um. Mesmo que ele tá quadrado, eu vou fazer uma roseta em cima, tá? Ó. Dentro da geladeira ou fora, Mari, em relação à conservação? Pode deixar fora da geladeira. Como eu falei, até uns 5 dias ele vai bem fora da geladeira. Qual é o risco? Não é nem dele ressecar, porque ele vai estar embalado. É dele mofar, tá? E também, se você quiser aumentar a validade, só usar o antimofo. Lá na Doce Pão vocês encontram antimofo. Mari, qual o tamanho do brownie para rechear? Você consegue tirar a medida de um desses? 5 por 5, 6 por 6. Os dois tamanhos mais padrão. Deixar vocês aí na sofrência, quer ver? Sofrência sou eu que tô aqui do lado. Olha só. Fala a verdade, Brasil. É uma delícia isso aqui, minha gente. E ó, assim, ele desse jeito, o que eu indico? Você embalar num papel celofane, quadradinho, num saquinho. Existe até pra comprar já, lá na Doce Pão vocês vão encontrar os saquinhos. E também vão encontrar o plástico já cortado em quadradinhos. Então você embala ele como se fosse um bem casado. E aí você vende ele já embalado, tá? Ou no saquinho ou no papel quadradinho. O pessoal tá gostando, nem mandando um coraçãozinho, não tão. Tô decepcionada. Ninguém me manda um coraçãozinho, gente. Que tristeza. Mandem aí um coraçãozinho dessa live. Ó. E aí. Número do bico. Número do bico, um M. Cadê? Deixa eu tirar aqui a cobertura. E agora há pouco, Bruna, você conseguiu ouvir o tamanho do brownie? 5x5 ou 6x6? Não dá pra ver, mas são os mais utilizados. Um M, tá? Tá Pico, manga de confeitar, tudo que vocês encontram lá na Doce Pão.
Falar uma coisa aqui pra vocês. Como eu falei, docinho de festa, do jeito que eu fiz aqui grandão, você faz com o cortador redondinho e corta o brownie no formato que você precisar, como se fosse uma bolachinha, e faz um docinho de festa. Desse jeito aqui também dá pra você vender assim aberto dentro daquelas marmitinhas, um potinho de plástico quadradinho, tipo embalagem plástica com tampinha, você consegue vender. Dá pra você fazer também o brownie no copo da felicidade. Olha lá no meu Instagram, tem copo da felicidade, fotografia lá com as camadinhas que dá pra você saber o que eu coloco lá dentro, feito com pedacinhos de brownie, que é só picar o brownie e botar lá nas camadinhas. Dá pra fazer, quer fazer um pouco mais gourmet, ou pra vender pra uma data comemorativa, pra uma lembrança, ou pra uma festa que vai ser sorvete de lembrança, faz um pote de vidro bonitinho. Então, gente, brownie dá pra fazer muita coisa. Pra vocês terem um parâmetro, eu vou falar uma coisa aqui. Valores, que eu sei que tem muita gente que fica querendo saber. Eu vou falar a minha realidade no meu estado, no interior de São Paulo, nos produtos que eu encontro, no preço que eu acho aqui, que é totalmente diferente de muitas outras pessoas. Mas vocês têm um parâmetro, tá? A fatia de pizza, em média, o preço final de venda, o que o mercado pratica, é em torno de 10 a 14 reais, tá? Um pedaço assim de brownie, num potinho, daquele que eu falei de potinho, com tamanho de mais ou menos 6x6, o pessoal vende a partir de 8, 10 reais, tá? Por quê? Brownie não é barato, gente. Brownie vai chocolate, né? Vai manteiga, vai tanta coisa. O que você tem que fazer? Some todos os ingredientes que você gastou. Gastei 100 gramas de chocolate, 100 gramas de manteiga, não sei quanto de farinha. Soma tudo que você gastou. Chega no valor final. Não esquece que você gastou embalagem, fitinha, adesivo, tudo mais que você precisa gastar. Então, soma todo esse valor que você gastou. Multiplica por 3, é uma conta não é a mais correta do mundo, mas é uma boa referência. Que vai ser, uma parte vai ser sua matéria-prima, uma parte vai ser a sua mão de obra, o seu próprio salário, vamos dizer assim. E uma parte é o seu lucro, que você pode usar para reinvestir ou fazer N coisas. Então, por isso, multiplica por 3. E acrescenta, depois desse resultado, o valor da embalagem. E ainda é correto você acrescentar mais uns 10% sobre contas de custo fixo, água, luz, energia, aluguel, enfim, né? Uma série de coisas, a bucha, o detergente que você gastou, em torno de 10%. E aí você tem o preço final de venda, tá bom? Esses valores que eu passei pra vocês é uma referência só, que é valores aqui na minha região, que pode ser muito diferente da sua, porque eu sei que eu tô falando com gente de todo lugar do Brasil e tem gente até de fora do Brasil. Mas é mais pra vocês terem uma ideia, um parâmetro, certo, pessoal? Mari, só uma perguntinha. Pode falar. A durabilidade do recheio do pote. Ó, a validade desse recheio... E o pote depois de aberto tem que deixar na geladeira? Sim, eu ia falar já isso. A validade do recheio não muda só porque abriu o pote. Então, por exemplo, esse meu aqui, ó, ele vence no final de 2020. Mês 9, no final não, né? Mês 9 de 2020. Que significa que eu posso tampar ele, voltar pro armário, não precisa de geladeira e deixar lá até o mês 9 de 2020, mesmo que eu já tenha aberto. Mas tem que ficar bem fechadinho e não precisa de geladeira. Quero pôr na geladeira. Ok, pode colocar, não tem problema nenhum. Ele vai ficar mais duro, porque a base é de chocolate. Então ele vai ficar mais firminho. E aí o que você faz? Deixa ele em temperatura ambiente que ele volta a ficar na textura natural dele, tá bom? Certo? Tem mais perguntas? Tem uma perguntinha aqui, mas eu tenho que ver a primeira que ela fez. Vai que eu vou cortar mais um. Não O sei. que será que era? Quem era que tinha feito a pergunta? Só um minutinho que eu tô procurando. Porque você pediu pra vir coraçãozinho, e tem um monte de coraçãozinho. Ah, muito obrigada, gente. Ele não me conta. Eu fico pensando às vezes que eu tô falando com a parede, sabia? Tô falando com a parede agora, Rogério? Peraí. Ele não conta, gente, que tem coraçãozinho. Eu fico às vezes pensando, credo, ninguém tá nem aí porque eu tô falando, tô aqui falando sozinha. Ó, qual o preço do brownie com recheio e sem recheio? Então, esse que eu falei pra vocês é assim, ó. O que eu vejo a partir de 10 reais é quando ele já está recheado. Mas assim, em qualquer lugar que você vá, por exemplo, aqui, pelo menos aqui na minha cidade, se for principalmente aeroporto, loja de conveniência, que tem um valor, né, dos produtos, é aquela história. Quem tá procurando sabe o que vai pagar quando compra numa conveniência? Olha só que absurdo. R$8 é ele sem recheio, tá? Não é sem recheio, é ele com recheio, mas assim, bem pouquinho recheio, 2 camadinhas num saquinho simples de tudo, tá bom?
Então, esse é o valor médio. Ou então, sem recheio com carga de castanha, também é em média R$8, R$9. Em loja de conveniência, posto de gasolina. Tem que ver onde é que você vai oferecer, como é que você vai fazer. Mas é uma ideia. Bem gorducho assim, se for 5x5 ou 6x6 num potinho, também eu vejo que é mais ou menos uns R$10 que o pessoal vende. Já recheadinho, com moranguinho em cima, alguma coisa assim. Não esquece, botou morango, botou fruta natural, a validade reduz para 24 horas, tá bom? Só isso, Rô. Tem mais uma perguntinha aqui. Pode falar. E essa é você que vai responder. Posso comer? Trabalhar com confeitaria dá dinheiro? Dá. Só que tem uma coisa, não é mágica, tá? A gente tem que se dedicar. Como tudo na vida. Eu sempre falo isso. Não adianta achar que você vai ficar esperando seu telefone tocar e as encomendas vão cair do céu. A gente tem sim que se preocupar em fazer fotos boas. Não precisa ter o celular melhor do mundo. É tirar uma foto na luz do céu, sabe? A luz do céu, a luz de Deus é melhor para tirar foto. Então tire fotos durante o dia que a luz tá boa, num lugar, num ambiente claro. Não é pra estar batendo sol em cima do bolo, sobre o que você tá fazendo. Mas bem claro. Com o celular comum você faz uma foto boa se tiver uma luz natural boa no meio do dia. Posta foto, bota teu WhatsApp, não esquece de fazer propaganda com o seu WhatsApp, seu DDD, qual é a tua cidade, como é que você atende, se você pega encomenda. E lembra assim, ó, é um trabalho como outro qualquer. Então você vai precisar abdicar de tempo, de estar com a sua família muitas vezes pra estar fazendo aquilo ali. Só que tem uma vantagem muito grande. Você tá longe, mas tá perto. Por exemplo, quem trabalha em casa, eu mesma, tô fazendo live agora, fiz live à tarde a minha menina tava comigo na live. Eu sei que ela tá aqui, tá perto de mim, tá sob o meu cuidado, eu tô olhando, nem que eu não tô lá, não tô presente de verdade. Porque nesse momento eu estou trabalhando como outro emprego qualquer. Mas eu sei que eu tô aqui, ó, ela tá sobre os meus olhos. E dá pra eu parar um minuto e correr lá pra ver o que tá acontecendo se eu precisar. Mas você precisa se dedicar. E dá sim pra ganhar dinheiro com isso. Poste as suas fotos, ó, deu os 20 minutos, apitou aqui. Poste as tuas fotos, bota o teu Instagram, põe esse negócio pra andar, faz propaganda e se for possível ofereça delivery nesse momento. É primordial oferecer pronta entrega e principalmente delivery, porque o pessoal tá em casa sem nada pra fazer querendo comer uma gordice. Mari, qual o máximo de gramas para nozes pode ser colocado nesta receita? Ó, em torno de 100 gramas no máximo. Falei pra vocês que meu forno é lerdo, gente? Ainda não assou, vou mostrar. Vou mostrar que aqui a gente, como é que é, mata a cobra e mostra o pau. Ó, bateu os 20 minutos. Olha como ele tá. Daqui a pouco ele cresceu, daqui a pouco ele murcha. Mas ó a casquinha, ó. Dá pra ver, será? Dá. Ó, tô cutucando aqui Eu já pra vocês ia verem a falar, casquinha. a casquinha vai ficar top. Mas olha aqui uma coisa, ele tá sujo, mas tá completamente líquido. Não é assim, tá? Ele tem que ficar parecendo um bolo que não acabou de assar. Tem que sair massa, mas não assim totalmente líquido. Então esse aqui eu sei que ele ainda vai ficar mais um pouquinho no forno, tá? Quanto mais um pouquinho? 5 minutos no máximo. A receita você vai colocar hoje nos grupos, Mari? Vou pôr hoje nos grupos de dicas. Deixa eu programar aqui mais 5 minutos. Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui é o que eu faço na minha cozinha mesmo, nas minhas encomendas. Eu realmente coloco um cronômetro do celular, do micro-ondas de algum canto, porque senão a gente tá conversando, a gente esquece. A hora que você vê, babau, já perdeu o brownie, já virou bolo, tá? Vamos fazer o print? Vamos. Gente, muito obrigada por terem assistido a live, por terem ficado aqui comigo. Nem sei há quanto tempo a gente tá aqui nesse bate-papo. Eu adoro fazer esses bate-papos, além de ensinar a receita, passar a informação que eu acho que é legal pra vocês, conteúdo mesmo. Porque confeitaria é muito além de receita, viu, gente? Ter receita é fácil. Desenrolar o negócio, pegar a técnica, pegar as dicas é muito importante. Ó, vamos fazer assim, o Rô tá desativando os comentários aí. Assim que ele desativar os comentários, eu vou dar um sorriso aqui pra vocês e aí a gente faz um print. Aí você printa aí que você me assistiu e, por favor, me marca Selecta Chocolates. Eu vou ficar bem feliz de saber que você está... Olha, quase, hein? cacetado e tudo. Que você tá me assistindo, me marca que eu fico super contente. Quando vocês quiserem reproduzir, me marca também, porque daí eu acompanho o que vocês estão fazendo, tá bom? Aproxima assim, um pouquinho. Tá bom? Aí, meu anjo. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Fazendo print. Ok, Mari? Pode seguir. Eu acho que o Instagram devia inventar um filtro da quarentena, gente.
Um filtro que emagrecesse a gente por causa dessa quarentena da gente em casa comendo e cozinhando. Vocês não acham? Eu acho. Olha só. Muito obrigada por terem ficado então comigo. Um beijo. Obrigada, Doce Pan, por essa oportunidade. Foram muito legais, toparam na hora, tá bom? Beijo. Até a próxima live. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.